Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus seja com você. Hoje é mais um domingo em que as nossas igrejas, ou os nossos templos, melhor dizendo, encontram-se com as portas fechadas. Mas o nosso coração não está fechado para a palavra de Deus. E eu gostaria de começar nessa manhã a compartilhar com você uma história que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E eu gostaria que você lesse isso depois, que conta a história que você com certeza já ouviu centenas de vezes. A história da luta desigual aos olhos humanos entre um pequeno menino rapaz chamado Davi e um gigante chamado Golias. Esses são os dois personagens principais dessa história. Mas eu não quero falar sobre eles, porque essa com certeza você já ouviu muitas vezes a história deles. Eu quero falar sobre um outro personagem, que também nos mostra, nos ensina como não proceder diante das adversidades e diante das batalhas que temos no dia a dia. Eu quero falar sobre o rei Saul. O rei Saul foi dado a ele a incumbência. Deus chamou ele para que ele fosse um libertador, para que ele fosse um instrumento do Senhor para libertar o povo de Deus das ameaças dos filisteus. Mas exatamente aqui, quando o inimigo se levanta, quando Golias, o gigante, afronta e humilha o povo durante 40 dias, a palavra do Senhor diz que está lá escondido dentro da sua tenda, acovardado, o rei Saul. Essa história começa no capítulo 17, contando que os filisteus adentraram, chegaram, entraram dentro do território de Judá e ali acamparam. E o primeiro princípio que eu e você aprendemos com tudo isso é que nós não devemos deixar o inimigo entrar no nosso território. Nós não podemos deixar o inimigo entrar dentro da nossa casa. O rei Saul fez exatamente isso. Permitiu que o inimigo estivesse dentro do seu território. E agora o inimigo o afrontava e ele não sabia o que fazer. Ele estava com medo. Estava fazendo exatamente aquilo que Deus não havia chamado ele para fazer. Deus o havia chamado para libertar o povo, mas ele estava escondido com medo das ameaças do gigante. O inimigo, queridos, quer entrar dentro da nossa casa. O inimigo quer entrar dentro da nossa vida, quer entrar dentro da nossa família. E o inimigo, queridos, hoje em dia, pode estar nas televisões, pode estar nas rodas de WhatsApp, pode estar no Facebook, pode estar nas redes sociais, pode estar nos costumes desta época. E nós muitas vezes permitimos que esse inimigo adentre dentro da nossa casa. São líderes que permitem que as coisas do mundo entrem dentro da igreja. São homens e mulheres de Deus que permitem que as coisas do mundo entrem dentro da sua casa. E perdem o controle e não sabem mais o que fazer. E acabam escondidos, fazendo exatamente aquilo que Deus não quer que eles façam. E essa história diz que quando aparece o menino Davi chega e ele se indigna por um gigante estar afrontando o povo de Deus. O rei então o chama dentro da sua tenda. Que não sejamos como Saul. Saul deveria estar lutando as batalhas, mas ele estava escondido dentro da sua tenda. Que nós não venhamos a fugir das nossas responsabilidades. Eu e você temos responsabilidades para com nossa família. Eu e você temos responsabilidades para com a igreja. Eu e você nós temos responsabilidades para com aqueles que nos cercam. Davi, ele assumiu a responsabilidade que era do rei. O rei estava escondido. Que não sejamos como aquele rei. E ainda no desenrolar desta história, nós vemos que o rei Saul, então, depois de indagar ao menino Davi, ele tira toda a sua roupa, a sua vestimenta, o seu manto, ele tira a sua túnica, ele tira o seu escudo, a sua espada e tenta colocar no menino. Deus não quer que você dê aos outros aquilo que ele te deu. Ainda que Davi havia sido ungido rei, o rei ainda era Saul. E Deus havia ungido a Saul como rei. A história dele deveria terminar só quando Deus colocasse um ponto final. Mas ali ele já estava abrindo mão da história
e também do propósito de Deus para a sua vida. Deus nos deu uma casa para cuidar. Deus nos deu uma vida para viver. Deus nos deu uma família para sustentar. Deus nos deu filhos para abençoar. A nossa responsabilidade, aquilo que Deus nos deu, deve ser cuidado por nós. Nós não podemos dar aos outros. Nós não podemos terceirizar. Nós não podemos dar aos outros aquilo que Deus nos deu para fazer. Se você é um líder, lidere. Se você é um pai, cuide. Se você é um chefe da família, sustente. Porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Deus abençoe você. Deus cuide de você. E Deus guarde você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.